Olá, bom dia. Eu sou Maíra Brito e estou novamente aqui na Biblioteca da Câmara dos Deputados para mais um encontro com o autor. O Programa de Literatura, que é uma parceria entre a Biblioteca da Câmara, o Centro Cultural e a TV Câmara. Todo mês a gente está aqui com um autor ou uma autora brasileiros para conversar um pouco sobre literatura. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre Vidal Porto. Alexandre, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes com você aqui. Obrigado, Maíra. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigado à Biblioteca, ao Centro Cultural, à TV Câmara, à Maíra, ao Ricardo Oriá. Enfim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui conversar um pouquinho sobre esses livrinhos. Olá, Alexandre. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Ricardo Oriá e vou ler uma breve biografia do Alexandre Vidal Porto para que vocês possam conhecer um pouco mais da sua produção literária. O trabalho do autor Alexandre Vidal Porto transita entre a literatura e a reflexão social, explorando identidades, afetos e deslocamentos. Escritor e diplomata de carreira, ele cresceu entre São Paulo e Fortaleza. Morou em cidades de vários países e atualmente vive e trabalha em Amsterdã, na Holanda. Alexandre construiu uma carreira marcada pelo olhar sensível sobre a diversidade sexual e de gênero. Mestre em Direito pela Universidade de Harvard e ex-colunista da Folha de São Paulo, ele nos presenteou com romances que desafiam normas e expandem horizontes. Seus livros, Matias na Cidade, Sérgio Ipso vai à América, que foi vencedor do Prêmio Paraná de Literatura, Cloro, finalista do Prêmio Jabuti, e Sodomita, premiado pelo Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional e pelo Mix Literário. São retratos potentes da busca por identidade e pertencimento. Pela Companhia das Letras, publicou os romances Matias na Cidade, Sérgio Ipso vai à América, Cloro e o Sodomita. Dentre os 4 livros do Alexandre, ele escolheu começar a nossa conversa pelo Cloro, então eu vou ler um resuminho daqui da história. Constantino morreu ontem de manhã. No limbo em que se encontra, rememora fatos importantes de sua vida, da infância ao fim inesperado, aos 50 anos. Cedo se deu conta de que ser bicha não era bom. Preferiu ignorar o desejo e passou a vida se reprimindo. Fez o que a sociedade esperava dele. Casou-se com uma mulher e constituiu família. Um acontecimento trágico, porém, desequilibra essa situação. Ele é confrontado com sua homossexualidade e inicia uma vida dupla. Tem experiências com homens e se apaixona por Emílio, diplomata que conhece em Brasília. Pela voz de Constantino e depoimentos de seus familiares e amigos, Alexandre Vidal Porto oferece uma narrativa lúcida e necessária para os tempos atuais, quando ser você mesmo, muitas vezes, representa um ato de coragem. Alexandre, lê um trechinho, então, desse, por favor. Então, vou ler aqui a abertura do capítulo 3, que se chama A Identificação da Alma. Um dia, me chamaram de bicha. Foi o Marcos Bauer quem, do nada, me chamou de bicha e me deu um soco na barriga na saída da escola, na frente de todo mundo. Foi uma ofensa definitiva que ficou ecoando para sempre na minha cabeça. Ele arremedava os meus gestos, ria de mim, me ridicularizava. Fez com que eu sentisse medo e vergonha. Tornou minha vida um inferno. Cheguei a pensar em suicídio. Eu tinha 8 anos de idade. Puxa, quer começar, Oriá, ou começo eu perguntando? Começar. E me conta, por que você escolheu um protagonista, um narrador que já morreu para contar essa história? Você acha que um narrador defunto, ele consegue ser mais verdadeiro, ele é mais vaidoso? Ou você queria falar mesmo da morte, assim?
Eu falo muito de morte, eu mato quase todos os meus personagens, sem querer dar spoiler, mas me acusam de ser assim meio assassino de personagens. Mas no caso do Clório, no caso do Constantino, ele é uma espécie de anti-herói. É uma pessoa. Eu vejo o Constantino, o protagonista e narrador do Clório, como assim, uma receita do que não fazer da sua vida, de como não ser. Então eu queria que o arco da vida dele tivesse completo. Entendeu? Eu queria que um narrador falasse sobre uma vida com começo, meio e fim, entendendo a morte, nesse sentido, como assim, a coroação da vida. O que completa a vida, o que torna uma vida completa é a morte. Né? Sendo então, foi por isso que eu escolhi Morto. Já ele está na frente, ele morreu, e está na frente do juízo final. Não é, né? Não, mas não é spoiler, não. Ele morreu e está na frente do juízo final. Ele sabe que morreu porque ele lembra da morte dele, mas, na verdade, ele só tem sensações, ele não tem mais um corpo. E aí ele começa e como ele diz que assim, não me resta opção, agora que eu estou morto, eu só posso ser honesto. Então a morte foi, digamos, dar o arco completo da vida dele e dar a possibilidade dele finalmente ser uma pessoa verdadeira, coisa que ele não foi durante a vida. Então mais ou menos foi por isso. Alexandre, passemos agora para o seu último romance, né? O Sodomita. Em se tratando de um programa para o grande público, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouco da terminologia usada neste romance, Sodomita, a começar pelo próprio título. O que significava, naquela época, entre os séculos XVI e XVII, o crime de sodomia? Como ele era julgado pelo Tribunal do Santo Ofício e quais penas eram infligidas aos que o cometiam? É uma pergunta um pouco complicadinha, mas vamos lá. É o seguinte, sodomia é um termo da Bíblia, religioso. Se refere aos habitantes. Sodomitas são habitantes de Sodoma que, em algum momento, despertaram a raiva, a ira divina, e a cidade foi destruída. Eu não sou assim especialista em Bíblia, mas a origem é essa da palavra sodomita. O nosso personagem, o do sodomita, se chama Luiz Delgado, e ele era um violeiro de Évora, e ele foi preso por furto, roubou uns alguidares de cobre na mouraria e ficou preso alguns meses. E na cadeia ele se envolveu com a pessoa, foi um outro homem, foi surpreendido, e o crime dele deixou de ser furto e passou a ser sodomia. A jurisdição dele deixou de ser da Justiça do Reino de Portugal e passou a ser da Inquisição. E aí ele é julgado e condenado ao degredo no Brasil e chega a Salvador em 1669, notando que ele de fato, ele existiu. É um personagem real. Né? Então, basicamente, eu não sei se eu respondi. Lê um trechinho do Sodomita, então, para a gente. Então, vocês vão ver, tem um sotaque bem interessante. E é o seguinte, uma coisa que eu fiz no Sodomita, que é uma coisa que sai um pouquinho da tipologia do que eu escrevo, é que eu tentei imitar uma linguagem do século XVII, mas é falsificada, sabe? Porque eu não tenho conhecimento. Então, uma brincadeira, quase uma língua do P, mas, assim, sabor artificial século XVII, tá bom? Então, só para contextualizar, o Luiz Delgado, ele foi preso uma segunda vez e foi trasladado para Angola. Então, ele está em Angola agora. Consideravam ao preto e a mim incorrigíveis e tão estragados que em nós não se teria esperança alguma de emenda ou conversão. O negro Ganga e eu trazíamos no pescoço grilhões ancorados sob uma janela gradeada pela qual entrava a luz do sol e a brisa do mar. Tal prisão na qual nos encerraram era situada em lugar eminente, de grande vista para o mar e para a terra, com boa construção de pedra e cal, tijolo e telha. O preto aprendera português e entabulamos conversa na cela, porque não havia quem nos ouvisse ou censurasse. E a tal conversa durou noite e dia e nunca encerrou de fato.
E foi Ganga que confidenciou ser Somitigo e, por essa razão, ter sido devolvido em degredo para estas terras. Somitigo é o equivalente a homossexual praticante, digamos assim, na época, para vocês saberem. Né? E mais, me disse que não lhe dava vexame fazer tal confissão, porque na terra de que viera, ser somitigo não era desonra, mas honra, e de chegar em retorno à sua gente, lhe retirariam toda a infâmia que Portugal lhe colocara e incensariam a ele e a quem por tal defeito fosse sancionado. E disse que seria o mesmo entre os Azande, os Lango, os Sivan, os Tanala, os Tonga, os Mumbundo, os Ila, os Ambo, os Banto, os Ovimbundo e também os Corongo. E nisso pareceu muito seguro e conhecedor. Quando você lê esse trecho, acho que a plateia, quem teve a oportunidade de ler, percebe que tem esse sotaque lusitano, né? Como você mesmo falou, fantasioso, né? É muito divertido de ler. Foi divertido de escrever. Foi. E como é que foi esse processo de criar, então, esse sabor artificial século XVII? Foi uma delícia de escrever, sabia? Porque enquanto o Cloro eu escrevi chorando, eu escrevi literalmente chorando. Escrevi assim, chorava meia hora, aí saía, descansava, voltava. Esse livro foi assim, escrito a lágrimas. Esse eu ria, foi muito divertido, porque também foi quase um trabalho conjunto. Foi durante a pandemia, eu acabei deparando com as pesquisas do professor Luiz Motti, sobre o personagem, ele é que descobriu, ele é que transcreveu todos os registros da Torre do Tombo em Lisboa, e eu usei a pesquisa dele. E eu comecei a escrever, eu estava escrevendo um outro livro, esse que eu estou acabando agora, eu interrompi, propus a Companhia das Letras, eles toparam assim imediatamente, e tinha prazo, tinha tudo certinho, tinha um esquema mais... E era assim, todas as semanas eu escrevia um capítulo, e aí eu lia para a Andréa Del Fuego, escritora, e para o Marçal Aquino. Então, a gente lia e revia, porque eu tinha medo de passar ridículo, na verdade. Era algo que eu nunca tinha feito. E o negócio, assim, eu me interessei muito pelo personagem, comecei a pesquisar sobre ele, ler documentação, ler artigos, e nas minhas anotações, como os artigos eram do século XVII, eu continuava meio imitando aquilo. Só que ficava meio capenga, né? E a partir dessas imitações, né, dos comentários que eu emulava, digamos, a linguagem do século XVII, de brincadeira, é que o livro foi tomando essa linguagem. Olha, eu não sei, para quem não leu, é muito diferente do que eu escrevi tudo, e é divertido, é engraçado, porque os termos são muito assim espirituosos, tem muita substância. Mesmo retratando situações que às vezes são pesadas. Claro, quer dizer, a linguagem torna a situação um pouco mais pesada, mas no fundo, com o Sodomita, eu quis de alguma maneira traçar um paralelo entre a perseguição que sofria num dos capítulos mais horrorosos da história ocidental, que foi a Inquisição religiosa, e que você vê muitas vezes o mesmo discurso sendo repetido. Então, era mais ou menos expor a gênese horrorosa do discurso de ódio, que a gente até hoje ouve. Né? E, de alguma maneira, também foi de traçar uma linhagem para os somitigos, para os fanchonos, para os viados, para os homossexuais. Sabe? Uma linguagem na qual eu orgulhosamente me insiro. Então, era mais ou menos... trazer uma nobreza e uma antiguidade para a nossa condição, e também, de alguma maneira, mostrar que, desde o início do processo colonizador, a gente estava aqui. A gente participou da construção desse país desde o começo. E não somos uma novidade no país. Então, era, de alguma maneira, buscar recuperar esses proto-mártires, esses seres inspiradores para a gente, porque a resistência dele foi muito heróica. Eu acho o Luiz Delgado um dos grandes da nação brasileira. Então, de alguma maneira, foi um tributo que eu quis fazer a ele, para que ele não
caísse em esquecimento. Tem várias outras pessoas, mas foi um pequeno tributo que eu quis fazer a quem sentiu orgulho de ser o que é num momento em que isso era muito difícil, e isso, para mim, é muito valoroso. Então, Luiz Delgado tem esse espaço no meu coração. E aí, nesse caso, você falou do Luiz Motti, né, que é um historiador, antropólogo. Você chegou a, então, recorrer a fontes, no caso, aos processos do Tribunal do Santo Ofício? Como é que foi esse trabalho, digamos, de garimpar e chegar até o Luiz Delgado? Aí é que está, eu não tive trabalho de garimpar nada, porque eu estava, no dia 31 de dezembro, lendo, para o meu prazer próprio, uma história da homossexualidade. Em algum momento, eles mencionavam que, no processo colonizatório do Brasil, havia a seguinte contingência peculiar. Tinha uma confluência de 3 culturas tolerantes, muito tolerantes à cópula anal, que eram vários tupinambás, ou vários tapuias, vários povos tapuias, os tupinambás, e esses povos que eu citei, que era de onde vinham os primeiros escravizados. E, que, por exemplo, entre os Azandes, os sacerdotes, os médicos, eram todos andrógenos. Então, na verdade, era uma distinção. Como, por exemplo, em Oaxaca, no México, você tem as muxas, que também você ter uma filha, você ter uma muxa como filha é um sinal de distinção. Então, você tinha esse ethos, esse ambiente cultural de tolerância, você tinha o isolamento, e as coisas aconteciam aqui muito. E isso levantou a atenção, chamou a atenção da Inquisição. Então, os primeiros pecados assim buscados aqui no Brasil colônia eram os pecados judaizantes primeiro, mas depois vinham os pecados heréticos, do qual a sodomia era o carro-chefe, né? E aí, nesse dia 31, eles contavam essa história. Aí eu pensei, tem vários casos, eu queria saber, porque eu não conhecia esses casos. Aí eu escrevi para o Motti, porque eu já tinha trabalhado com o Motti em ativismo, na época que eu era da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a gente fez muita coisa juntos. E eu escrevi para ele, falei, Motti, você sabe algum caso desses? E nesse mesmo dia, 31 de dezembro, ele me manda o dicionário biográfico dos sodomitas baianos perseguidos pela Santa Inquisição. Eram 203 pequenas biografias de um monte de gente que teve esse tipo de problema e ele, de alguma maneira, recuperava. E aí eu contei que eu estava pensando em escrever um livro, e aí todo dia chegava um artigo novo no meu e-mail. Todo dia. Ele me municiou com tudo, de uma generosidade assim. Esse livro nunca, jamais teria dedicado a ele, inclusive, ao Motti, porque esse livro não teria existido se não fosse a pesquisa dele. E ele, assim, eu vejo assim os artigos que eu li assim deitados numa mesa da uma altura desse negócio, sabe? E ele que me mandou todos, e mais ainda, ele que pesquisou e escreveu quase todos. Então, é notável que ele tenha recuperado isso. E como ele, tem vários outros. Agora, na nossa embaixada em Berlim, tem uma exposição organizada pela Secretaria de Cultura do Ceará sobre o índio Tibira, que foi, na verdade, o primeiro mártir homossexual do Brasil. No caso, eles prenderam o índio na saída de um canhão, e ele foi explodido assim. Deram um tiro com ele amarrado na boca do canhão. E que agora tem essa exposição lá que está circulando, mas está nesse momento em Berlim, sobre justamente essa situação, esse personagem. Ou seja, tem mulher, tem mulher trans, tem tudo. Para você ter ideia, o menino, o Luiz Delgado, ele teve um affair muito, eu conto um pouquinho desse affair, muito assim, apaixonado com um ator transformista chamado Doroteu Antunes, que você fala, no século XVII, na Bahia, tinha ator transformista? Tinha tudo que tinha aqui. Entendeu? É mais ou menos a minha intenção era só mostrar que temos existido por muito tempo, né? Desde sempre. Tem uma pergunta que veio da plateia sobre o sodomita, pedindo para você falar um pouco sobre os títulos dos capítulos. Os títulos. Então, para quem não leu Sodomita, eu vou só ler os títulos dos capítulos rapidamente, para vocês terem uma ideia do que é.
vai contando um pouquinho da história a partir dos títulos, né? Então começa... Uma coisa meio de cordel, eu senti. É assim, o primeiro capítulo. De como um violeiro de Évora, recebendo mal avitre do próprio irmão, estando disponível às coisas do diabo, termina encarcerado, desencaminhado, sancionado pela Santa Inquisição. Capítulo 2. De como Luís Delgado segue para seu degredo que, ao vê-lo, lhe sorri. 3. De como o mesmo tal violeiro, abrigado pela caridade humana, envolve-se em um himeneu esdrúxulo e avança no caminho da prosperidade. Por que é isso? É porque é o seguinte, se tem um livro que me influenciou para escrever o Sodomita, é o Cândido, ou o Otimismo, de Voltaire, que é um livro que assusta. Voltaire, iluminista, mas é um dos livros mais divertidos que a pessoa pode ler, é muito engraçado, são aventuras e aventuras picarescas, etc. E os capítulos são todos assim, que eu acho que é uma moda do século XVII, pelo menos na França, fazer assim, de como fulaninho fez isso e aconteceu, blá, blá, blá. E aí eu meio que emulei a estrutura do Cândido, sabe? Que mais ou menos já dava um resuminho. Eu sou muito manipulador com os meus leitores, entendeu? Então, é assim, para dar uma isca, para poder puxar para dentro do capítulo, sabe? Então, teve esse... Boa estratégia essa. Foi mais ou menos isso. Eu queria falar um pouquinho do cloro ainda, que a gente passou rapidamente por ele. Tem algumas perguntas aqui da plateia que também são sobre ele. O cloro tem esse protagonista que assume a homossexualidade a partir de um determinado momento, depois de uma situação... Não vou dar spoiler aqui, mas eu sinto que é um livro que fala sobre masculinidades também. Né? Eu acho que toda a minha literatura é sobre masculinidades, para falar a verdade. Inclusive, é estudado em cursos. Eu tenho alguns livros que são estudados em cursos de masculinidades. É mais ou menos por aí. Eu acho que... Então, eu vou ter que falar um pouquinho de mim, para vocês poderem entender, porque assim, eu fui um escritor tardio. Eu comecei uma carreira diplomática cedo, aos 22 anos de idade. Eu tinha horror à ideia de ser homossexual. Horror, eu não aceitava. Não era nem que assim eu fizesse escondido, não. Eu recusava, eu rechaçava muito. Eu achava que era só uma questão de tempo. Eu ia, assim, digamos assim, que o meu desenvolvimento emocional ainda não tinha se completado, e quando se completasse, eu ia. Então, eu fiz todas as tentativas do mundo para não ser gay, sabe? Aí, aos 31 anos de idade, eu já estava, digamos, estabelecido na minha carreira diplomática. Eu acho que a segurança que a carreira me deu foi uma coisa que proporcionou depois uma... Então, eu estava, nessa época, morava em Nova York, aconteceu, eu já estava entendendo que eu não tinha mais como segurar, seria um preço muito, muito caro para mim, e eu comecei a ver coisas na internet que eu nunca tinha visto na vida, entendeu? A minha família é muito pudica, por exemplo, nunca tinha visto. O corpo masculino, para mim, era um mistério. O único corpo masculino que eu conhecia era do meu irmão. Entendeu? Visto, pelado, que eu reconheceria, né? E, a partir dessa abertura da internet, de estar fora do Brasil, é que eu fui estudando e vendo. Aí, em algum momento, eu resolvi que eu ia ter a experiência só para ver que eu não era gay. Só que eu tive uma experiência de internet mesmo. Pus um anúncio, como as pessoas fazem hoje em dia, mas isso era o quê? 96, 97? 31, 32. Enfim, resumindo, encontrei com uma pessoa, tive um encontro muito superficial, mas aquilo que eu tinha sentido era superior a todas as outras experiências que eu tinha tido nos 32 anos pregressos. Era uma coisa assim inegável. E eu me lembro que no dia seguinte eu já falei para um colega meu. Eu não fiquei no armário, na verdade, entendeu? Eu não fiz nada. Recusei tudo até o primeiro dia, mas quando eu tive a confirmação, foi tão assim arrasadora que eu não tinha mais o que fazer. Agora, o que aconteceu? Esse problema que eu tinha com a homossexualidade era assim, o elefante na sala da minha vida. Quando esse elefante saiu da sala da minha vida, eu vi que tinha várias outras portas. E, sobretudo, assim, esse amigo a quem eu contei, Eduardo Saboia, até diplomata, eu jantei com ele ontem,
Quando eu fiz o vestibular do Rio Branco com ele, e em algum momento eu perguntei para ele: você tem ambição literária? Aí ele falou assim: não, por quê? Eu falei assim: porque eu tenho. E aí corta, assim, 10 anos depois, né, quando o elefante da sala tinha saído, é que eu comecei a escrever, porque aí era seguro, aí eu podia ser um escritor honesto. Porque, quer dizer, tudo muito íntimo, né, na escritura, você não sabe exatamente onde você vai parar. E eu tinha um medo terrível que eu viesse a parar nesses espaços íntimos que eu tinha, que eram tão ameaçadores para mim, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a escrever. Então, esse aqui, o Matias na Cidade, que é o meu xodózinho, ele conta a história, não tem nenhum personagem homossexual, mas conta a história de um casamento meio... É um mulherengo, quanto mais, que se perde na cidade de São Paulo em busca de uma mulher que ele sabe que ele dormiu com ela, mas ele não lembra do rosto, ele só lembra do corpo. A história é essa, ele fica procurando essa mulher por São Paulo. O Sérgio Y Vai à América, eu acho que talvez tenha sido o meu livro que teve mais leitores, foi traduzido para os Estados Unidos, foi traduzido para vários lugares, e é uma história sobre o otimismo. Embora, como eu tenho um personagem transgênero, as pessoas acham que o livro é sobre transgeneridade, mas, na verdade, é sobre otimismo, é sobre a possibilidade de você ser feliz. E, no caso, eu escolhi um personagem trans porque eu queria, digamos, a mudança mais radical que fosse possível, inclusive corpórea, né, para mostrar que você, às vezes, precisa radicalizar muito para chegar à felicidade, mas a felicidade existe. É só, se não coincidir geograficamente com você, vai atrás dela, que ela está em algum lugar para você. O Clório, você veja, a questão também de masculinidade, porque é uma mulher trans que começa. Isso foi em 2012, então faz tempo. O Clório é esse defunto autor, e você falou que ele sai do armário, mas ele não sai do armário, ele nunca sai do armário, ele é saído do armário depois de morto, dadas as contingências da morte dele. Então, ele passou a vida inteira se escondendo, pagando um preço terrível. Não, casamento... Quer dizer, não é nem o casamento, é um casamento de mentira. É uma vida de mentira, porque, na verdade, você está vivendo por procuração de, eventualmente, vestir uma máscara e ficar preso nessa máscara, porque você vai acumulando mentiras, você vai acumulando concessões, e depois é muito difícil você retroceder e fazer: era mentira isso, era mentira aquilo. Eu falo sobre... O que me toca sobre masculinidades é porque tem essa relação do que ele quer alcançar, o que é sucesso para ele, do casamento, dos filhos, da carreira. Então, no Sérgio Y Vai à América tem isso, da carreira, do advogado, aqui também. E a literatura seria, então, esse espaço em que a gente pode se confrontar com desejos que tivemos do que seria sucesso e, de repente, perceber que você chega lá e aquilo não era exatamente o que você queria. Eu acho que você... Eu acho que a primeira coisa, você pensa chegar lá, você já está pensando, já está projetando as coisas para o futuro. Eu acho que uma coisa importante é você entender que as coisas só acontecem no presente. O presente é o espaço da ação. O passado não existe, o futuro não existe, então você só consegue agir sobre a sua vida, sobre a vida dos outros no presente. Eu acho que o que você chama de masculinidade, digamos, definindo, se eu entendi bem, vinculando a papéis sociais, a comportamentos sociais, sim, mas eu acho que eu mostro o outro lado. Eu mostro o lado B disso. Eu acho que eu escrevo muito sobre homens. O meu interesse é a psicologia masculina. No próximo eu estou mudando isso um pouco, mas essa psicologia masculina, mas é mostrar outras possibilidades existenciais para as masculinidades, entendeu? E assim, entre ser e não ser. Eu acho que dou receitas de ser e receitas de não ser. Esse assim, sigam o exemplo de Luiz Delgado.
mas não sigam o exemplo do Constantino. E tem uma brincadeira aqui, porque o Constantino é uma referência ao Constantino Cavafy, o poeta grego, e o Emílio, que é o namorado dele, é uma referência ao Émile Zola, do Germinal. E eu vou explicar. O menino Constantino Cavafy, para quem não conhece, é um escritor que escreveu muita coisa, homossexualidades, ele morava em Alexandria, no começo do século XX. E imagina o ambiente. Então, os poemas dele são todos assim: encontrei, me deu um tapa na cara, cuspiu em mim, chutou em mim e me jogou, mas eu amo muito. Sabe, é sempre vinculada a essa infelicidade, a esse fado trágico da homossexualidade. Não vai dar certo, vou apanhar, o meu amor é indigno, e etc. Mas ainda assim exercendo. Esse seria o Constantino, que não se julga digno de nada. E o Emílio, Émile Zola, é uma referência ao último parágrafo do Germinal, que é uma obra dele, para quem não leu, que fala de uma greve de mineiros, fala de muita desigualdade social, e aí é um movimento que eles organizam de greve para ter uma sociedade mais justa, para que justamente os novos tempos possam germinar. E o Emílio é desses novos tempos. O Emílio não precisa ter medo de entrar com o namorado no elevador, porque o que vão pensar. E ele não quer esse tipo de... Então, eles se separam nesse sentido. Então, mais ou menos por aí. Quer dizer, eu perdi o fio. Eu comecei a falar, não me lembro qual era a pergunta. Não, perdeu o fio, não. Complementou. Eu tenho uma pergunta aqui da plateia, da Maria Amélia, certo? Alexandre, você morou em cidades diferentes e países diferentes. Essas cidades influenciaram na sua escrita, na sua forma de escrever? E mais, teria escrito livros diferentes se estivesse morando em outras cidades? Maria Amélia, cadê você? Sim e não. Eu acho que é o seguinte, eu sou muito recluso. Então, o que eu acho que essas cidades influenciaram na minha literatura? Influenciaram, assim, provocaram uma espécie de exílio linguístico. Eu morei nos lugares tipo Japão, Alemanha, Hungria, uns lugares que têm umas línguas complicadas, não é? Então, os livros, para mim, eram sempre assim, um espaço de total possibilidade de expressão. Nos meus livros, tudo que eu falar entendem, tudo que falarem comigo eu entendo. Então, digamos, essa inviolabilidade linguística é que, sabe assim, eu me tranco e eu vou falar português, eu só quero português. Eu sou um escritor da língua portuguesa. Eu adoro. E assim, é o meu momento de regozijo quase linguístico, ficar lá trancado com total possibilidade nas línguas e com aquele ambiente hostil linguístico em volta. É só nesse sentido. Eu acho que eu não teria escrito livros diferentes. Agora, se eu morasse em países cujas línguas eu falasse, dominasse super bem, talvez desse uma aguada na coisa, sabe? Porque é muito importante para mim me trancar na língua portuguesa, esse autoexílio. Que curioso, porque lendo, você não é muito dos diálogos nos seus livros. Eu acho que tem mais descrições, tem um pensamento, assim, esse narrador que entra na mente do personagem, mas diálogo não é uma coisa muito comum. Diálogo tem mais no Matias na Cidade. Agora, nesse que eu estou fazendo, escrevo diálogo. Mas uma coisa que talvez tenha a ver com o que você esteja falando, e aí sim tem algo a ver com o que a Maria Amélia está falando em termos de influência, é que eu morei muito tempo nos Estados Unidos e eu sou casado com um americano há 22 anos. Ou seja, eu discuto relação em inglês, eu tenho que me defender em inglês, entendeu? E eu acho que o que aconteceu é que o meu português ficou um pouquinho contaminado com a sintaxe americana, ou a sintaxe da língua inglesa. Então, ela é mais direta, de alguma forma, eu evito... Porque escrevi muito em inglês, é quase como se escrevesse em inglês, mas usando a língua portuguesa. Tem um pouco disso. Sobretudo... nos meus 2 primeiros livros, porque isso também coincide com uma intenção política que eu tenho de não
de não deixar que a língua interfira ou isole o leitor da minha história. Eu penso, num país em que nem todo mundo consegue ler bem, ou tem equipamento para ler bem, eu não queria que ninguém lesse uma frase minha 2 vezes para entender. Então, eu favoreço as frases diretas, a linguagem simples. O Sodomita foi totalmente fora da curva nesse sentido, mas essa simplicidade, essa objetividade quase secura de linguagem é uma coisa política para mim, porque eu não quero que ninguém fique sem entender, não por minha culpa, sabe? Não por culpa de um adjetivo esdrúxulo que eu possa substituir por um mais simples. Então, mais ou menos, isso tem um aspecto que eu um pouco abandonei, mas nunca se sabe. Eu estou com outra pergunta aqui da plateia. É o seguinte: como a temática da homossexualidade perpassa muitas de suas obras, né? Qual o livro com a temática LGBTQI+, que mais marcou você? As poesias do Cavafy, por exemplo. Essas poesias, eu sou leitor de poesia, eu gosto muito de poesia. As leituras do Cavafy, ele tem uma parte clássica, mas a parte homoerótica dele falam muito comigo. E é engraçado porque você pode, digamos, ter carinho, assim, encontrar consolo para a sua homossexualidade em obras que não são necessariamente de homossexualidade, sabe? Eu acho que, por exemplo, o Cândido, que fala que o mundo pode ser melhor, né? Que o otimismo é possível, que o otimismo não é uma loucura, é um livro que fala sobre homossexualidade para os homossexuais, porque é um livro que fala sobre possibilidades existenciais, e eu acho que disso se trata, né? Chegou uma pergunta da plateia. Gente, eu não estou falando o nome de todo mundo, porque nem todo mundo está aqui. A Maria Amélia, tá vendo? Teve a resposta direta, porque colocou o nome dela. Mas que fala que seus personagens estão sempre buscando a felicidade. Por outro lado, as mulheres, os personagens masculinos estão buscando a felicidade, mas as mulheres não são muito felizes, né? Assim, é proposital? Qual a reflexão sobre isso? Nada é proposital. Nada é proposital, mas tudo é espontâneo, entende? Eu acho que eu estou devendo algo às minhas mulheres. Mas eu também tenho que ser honesto, porque, no fundo, eu precisava resolver o problema masculino antes. Sabe? Eu estou interessado muito mais, eu estou me interessando mais pela natureza feminina, pelo universo feminino, pelo universo sentimento. Por exemplo, a grande parte do meu livro agora é uma mulher tentando desfazer um relacionamento extraconjugal que ela não quer. Na verdade, era só sexo e amizade, mas o cara se apaixonou de verdade. Então, de alguma maneira, dá um empoderamento à mulher, entendeu? De ela não querer esse modelo romântico, patriarcal e etc. Mas eu não sei até onde isso vai dar, mas eu estou querendo dar um espaço maior. Eu acho que eu devo isso às minhas leitoras, eu tenho muitas leitoras, eu devo isso à minha educação sentimental, eu devo isso a mim. Outro dia, é uma coisa ótima, eu fiz 60 anos anteontem, e eu ouvi uma frase, supostamente da Clarice Lispector, mas a gente nunca sabe, que ela diz assim: eu aprendi a me obedecer. E eu estou aprendendo a me obedecer, entende? Sobretudo na literatura. Eu obedeço. O único problema, a questão é você ouvir a ordem bem, entender a ordem bem. Mas o que eu tenho buscado fazer é justamente me obedecer. E eu acho que é muito tranquilo, ajuda, faz bem. Alivia.
Você está entregue, realmente. Entregue. Né? E a graça é essa. A graça é essa. Abrindo só um parênteses, na pandemia eu passei na Alemanha. E eu fui para a Alemanha triste, porque eu estava muito chateado como homossexual, estava muito chateado com a situação política do Brasil. E eu me sentia muito apátrida, porque eu representava o Brasil, que não era um Brasil que eu gostava, ou melhor, não era um Brasil que gostava de mim. E eu me sentia extremamente apátrida. Apátrida era a palavra. E eu passeava os meus cachorros na Universidade de Frankfurt, onde ali o Theodor Adorno tinha um escritório. Então, tinha a escrivaninha dele com o metrônomo, né, o filósofo que escrevia com o metrônomo, dentro de uma caixa de cristal. E, em algum momento, eu li algo que ele dizia, que era mais ou menos o seguinte: o artista não precisa se sentir apátrida. O artista não se sente apátrida, porque o artista é cidadão do mundo, do país, da criatividade, no qual ele pode ingressar a qualquer momento. E lá ele tem total fruição de seus direitos, Então, era aquela coisa, eu aprendi a me mudar para o país da criatividade. E, assim, me evadir para esse país. E eu acho que é a grande recompensa que eu encontrei como escritor, de ter esse mundo paralelo, onde as coisas fazem sentido, para mim, mais sentido, e, digamos, a criação se dá. É muito legal, assim. E eu não tinha entendido isso até o cloro, eu só entendi isso no sodomita, entendeu? Agora eu estou usando isso no novo livro que eu estou escrevendo, que chama As Coisas que a Gente Faz por Amor, porque a gente quer vender, né? Porque depois de sodomita... Tem uma coisa de sentidos na sua obra. No Matias na Cidade, em alguns momentos, ele fala do olfato, o cheiro do pimentão. No Cloro, o cheiro do cloro está na memória dele, desde memória de criança, de momento que ele percebeu que o toque físico representa a felicidade também, até no momento mais adiante, em que o cheiro do cloro também é evidente. Todos os meus livros têm coisa olfativa. Talvez por eu enxergar mal, eu enxergo super mal. Eu tenho 11 graus de hipermetropia, 7 graus de astigmatismo. Se tirar os meus óculos aqui, eu não consigo sair do prédio da Câmara nunca mais. Só se eu, guiado pela luminosidade, quebrar essa janela. Então, eu acho que eu me apoio muito no olfato. E eu acho que o olfato também tem entre os 5 sentidos... Ele, pelo menos para mim, né, ele funciona... É uma coisa que não passa pelo processo de racionalização. Por exemplo, a visão, você olha, você raciocina, você entende. O olfato chega a você, sabe? Você sente antes de entender o que é aquilo. Então, eu acho que o olfato abre uma espontaneidade na sensibilidade, porque ele chega e ele se impõe. Não é assim, eu estou vendo isso, essa cor, ou estou... O tato talvez seja semelhante também, mas o olfato é mais amplo. A gama de informação que você adquire através do olfato é muito ampla, né? Sem dúvida nenhuma, o olfato para mim é fundamental. Eu conheço o cheiro das pessoas. Para mim, cada casa tem um cheiro. Cheiro para mim é importante. Alexandre, acho que uma das últimas perguntas. Em recente participação em um podcast, você teceu algumas considerações importantes sobre o seu papel enquanto escritor e diplomata. Pergunto: como Itamaraty vê hoje questões relacionadas ao gênero e à orientação sexual de seus integrantes? Eu não acho que o Itamaraty seja um lugar preconceituoso, especificamente contra LGBTQIA+. Eu acho que o Itamaraty é um lugar, entre aspas, preconceituoso, porque tem uma cultura muito própria. Então, é uma coisa assim de peer pressure, sabe? De pressão, de iguais. Então, na verdade, não é que você não queira ser isso, você não quer ser diferente, e você quer mais ou menos manter um equilíbrio, porque, bem ou mal, você vai ter que ser promovido, vão ter que te mandar para algum lugar. Então, no fundo, você acaba querendo estar bem com todo mundo o tempo todo,
E aí, por, sei lá, homofobia internalizada, as pessoas acabam não se expressando muito, mas as pessoas não se expressam sobre a sua homossexualidade e nem se expressam sobre quase nada do reino do pessoal, sabe? Então, por exemplo, tem muita gente homossexual no Itamaraty, isso não é novidade, mas tem pouca gente que assumiria isso publicamente. Porque, por exemplo, no meu caso, eu assumi que eu sou publicamente homossexual, falo abertamente disso, tenho um trabalho de ativismo que eu acho importante, mas isso inviabiliza a minha carreira, por exemplo, para certos países, para certos governos, para certos... Porque, eventualmente, ali não sou eu, Alexandre, é um instrumento da política externa brasileira que talvez tenha que conseguir alguma coisa de um líder hiperhomofóbico. Entendeu? E aí a pergunta é, você quer se prestar a isso? Você quer que o seu corpo consiga coisas de um líder homofóbico? O que é mais importante para você? O homossexual que vive dentro de você? Os homossexuais que estão sofrendo sob o jugo desse homofóbico ou a sua promoção, o seu bem-estar profissional? Eu fiz uma opção, entendeu? Eu falei nesse podcast, eu respeito muito quem não tenha feito, mas para mim não dá, entendeu? Isso talvez me faça um diplomata pior, ou menos versátil, mas eu aceito as minhas limitações e abraço-as, porque isso é cabotino dizer, talvez um pouco até... Mas eu acho que eu tenho importância ali no Itamaraty, porque, sei lá, quando eu cheguei terceiro secretário, eu morria de medo porque eu vou destruir minha carreira, vai estragar tudo, vai isso, não sei o quê. Não, eu quero mostrar que você pode ser respeitado, que você pode ser embaixador super rápido, que você pode ter servido nos postos legais, ter feito coisas interessantes. E ser abertamente gay, isso não tem nada, sabe? Isso não limita. E é isso que eu quero mostrar para os jovens, que eles não passem as paranoias que eu passei. Eu recebo carta, na época, sobretudo que eu era colunista, eu recebia muita carta de, sei lá, um garoto de 14 anos do Maranhão que quer ser diplomata, mas tem medo porque ele é gay. Sabe? Aí eu empresto meu corpo, sabe assim? Olha... Não tem problema, pode vir, não sei o quê. Eu não vejo, isso não é uma coisa comum no Itamaraty, não sou a única pessoa que faz isso, tem vários outros. Inclusive, a gente tem um grupo de ação legislativa, um grupo, né, que reúne a nossa comunidade, é pequeno ainda, mas você tem outras pessoas fazendo isso. Mas, sobretudo, na minha geração e as gerações mais antigas, você entende, porque, de fato, você podia... entre aspas, triplas, inviabilizar a sua vida, inviabilizar a sua carreira. Mas aí é o seguinte, o que é inviabilizar? Né? Qual é o seu conceito de inviabilização? Inviabilizar a sua carreira ou inviabilizar o seu coração, a sua expressão emocional, a sua família? Né? Eu preferi não inviabilizar a minha pessoa, porque eu sou um exemplo. Quer dizer, que as pessoas às vezes falam, o Itamaraty não faz isso, no Itamaraty... Eu falo assim, que Itamaraty, cara pálida? Você é o meu, você é Itamaraty, eu sou Itamaraty. Somos Itamaraty igualmente, entendeu? E o Itamaraty abriga, o Itamaraty tem espaço para todos e se beneficia da diversidade. Porque, ao mesmo tempo que, sei lá, eu teria dificuldade de lidar com um líder, sei lá, autoritário, homofóbico, que seja, mas eu poderia me dar muito bem, sei lá, com o primeiro-ministro de Luxemburgo, que é tão gay, tão abertamente gay quanto eu. Então, tem espaço para mim também, tem espaço para todos. E é mais ou menos nesse sentido que eu saio da minha intimidade, da minha individualidade, para dizer, olha, e eu acho importante, e eu vou dizer, eu tenho um certo... pena, eu diria até desprezo das pessoas que teriam possibilidade de se mostrar, né, de ser de exercer representatividade solidária, né, porque disso se trata, né, de solidariedade. Quando você está num cargo, você tem que puxar as outras pessoas para cima. Eu gostaria que mais pessoas, mais autoridades públicas se mostrassem, sabe, em toda a esplanada, no Congresso, sabe? Eu gostaria, a gente tem já exemplos, mas a gente precisa de mais exemplos.
Então, é aquela assim, ninguém solta a mão de ninguém, a gente estende a mão para quem vem, né? Eu acho que, no fundo, é isso, sabe? É assim, ninguém solta a mão de ninguém, você está... Sabe, eu estou de mãos dadas com o Luiz Delgado e todos que estão entre mim e ele, e estou oferecendo a minha mão para quem vem depois de mim. Né? É mais ou menos essa minha missão, que seja no serviço público, seja na literatura, seja nas relações sociais que eu entabulo, é isso que eu quero. Né? Sabe, eu quero usar a minha vida dessa forma. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo conosco, né, sobre literatura, que nos emociona muito, e acho que você falou de questões bastante emergentes da sociedade contemporânea. Obrigado, gente, pela audiência e pela participação. Alexandre, obrigada. Obrigado. Pela literatura, pela militância, por sua presença aqui no programa. Obrigada à plateia que também esteve aqui conosco. Se você gostou desse programa, vai lá no YouTube, assiste os outros encontros com outros autores, prestigia a literatura brasileira. E mês que vem a gente traz um autor diferente, de repente apresentadores diferentes também, né, Oriá? Com certeza. Obrigada. Olha, eu que agradeço a todos, e é isso. Seguimos em frente.